Olá, aqui é o professor Lorival Pereira Martins e vamos, nesse vídeo, analisar o comportamento gráfico da função afim. Este vídeo faz parte de uma coleção de vídeos que eu criei para que nós possamos analisar alguns elementos fundamentais, alguns conceitos fundamentais na matemática. Então vamos lá, função afim. Retomando algumas ideias então. A função afim é toda função que tem por modelo a regra geral f de x igual a ax mais b. Nesta função, o a é denominado coeficiente angular e o b é denominado coeficiente linear. Por exemplo, na função f de x igual a 2x mais 3. Nesta função, o coeficiente angular a vale 2 e o coeficiente linear b vale 3. Outro exemplo, na função f de x igual a menos x mais 4. Nessa função, o coeficiente angular vale menos 1, enquanto o coeficiente linear é igual a 4. A representação gráfica de uma função afim é uma reta. Um exemplo aqui, pegando de novo a função f de x igual a 2x mais 3. Temos aqui uma função, esta reta é a reta que representa a nossa função. Este gráfico foi gerado com o aplicativo GeoGebra, que é o que nós utilizaremos como apoio para a análise que será feita nesse vídeo. Observando este gráfico, nós vemos que a reta cruza o eixo y na posição mais 3. Como nós podemos observar aqui nesta posição. E observem que mais 3 é exatamente o coeficiente linear da nossa função. Ou seja, a função cruza o eixo y na posição mais 3 e nós vamos ver qual é o papel desse coeficiente na nossa variação. Outro dado importante é, se nós observarmos o deslocamento que a função faz de 0 a 1 em x, ela fará um deslocamento de 3 a 5 em y, ou seja, de 2 unidades em y, ou seja, o valor do coeficiente angular. Isso pode ser observado, por exemplo, em outra posição. Vamos admitir nesta posição, saindo de menos 1 indo para 0, a nossa função em y se desloca de mais 1 para 3. Ou então, se nós pegarmos aqui, saindo de menos 3 para menos 2, ela se deslocará de menos 3 em y para menos 2, menos 1 em y. Ou seja, vai sofrer uma variação de 2 unidades em y para cada unidade em x. Este, então, é o significado imediato da função do coeficiente angular. O que nós observamos também, outra observação importante, é a nossa função ela é crescente, ou seja, ela aumenta os valores de y à medida que aumentamos o valor de x. Vamos então à análise do comportamento do gráfico da função afim. Utilizaremos como ferramenta para fazer essa análise o aplicativo GeoGebra. Ele é um aplicativo de fácil obtenção, você consegue baixar pela internet, tendo versão tanto para o computador quanto para celular. Eu aconselho que a baixem e explorem esse aplicativo porque ele é bastante interessante e nos auxilia muito no ensino e aprendizagem da matemática. Então esta é a tela inicial do GeoGebra. Lógico que na tela temos algumas composições que utilizaremos para a nossa análise. Nós temos aqui a janela de entrada, onde os dados que eu vou inserindo serão feitos. Eu estou analisando a função linear, a função afim, que é a função f de x igual a ax mais b, e vou mudar os valores de a e de b.
Vou fazer esta alteração utilizando esses dois cursores aqui. Esse cursor faz a variação do coeficiente A e, à medida que esta variação vai ocorrendo, eu vou registrando aqui na nossa na função explícita que está sendo representada. Então, nós temos aqui, inicialmente, a posição f de x igual a 1x mais 1. Bom, vamos analisar o coeficiente b, que é mais tranquilo, né? Porque o aspecto dele é bastante interessante, mas tem uma variação um pouco mais elementar. Então, nós temos aqui, assumimos para o valor de b igual a 1. Se nós aumentarmos progressivamente, observe o que está acontecendo com o gráfico da nossa função. Ele está transladando verticalmente, né? Agora nós temos a função f de x igual a 1x mais 5, e ele está passando no mais 5. Lembre-se que quando nós analisamos a ideia de coeficiente linear, enfatizamos exatamente isso, né? O fato de o nosso coeficiente indicar aonde a função cruza o eixo y. E podemos variar isto também pegando valores negativos, né? E aí, então, percebemos que se o valor for menos 4,7 para b, ela vai cruzar o eixo y em menos 4,7. Então, qual é o papel do coeficiente linear? A primeira observação, o coeficiente linear leva uma translação vertical da reta em relação que representa a função. A segunda observação, a reta que representa a função sempre vai cruzar o eixo y no valor do coeficiente linear. Ou seja, o valor em que a função assume por x 0. O valor de x igual a 0. Se na função f de x 2x mais 3, que é a representada ao lado, se atribuirmos a x 0, 2 vezes 0 mais 3 é igual a 3, que é o valor do coeficiente b nesta função. E o coeficiente a? Retomamos então a nossa função original, f de x igual a 1x mais 1. Portanto, a vale 1, b também vale 1. Vamos variar o fator a agora. Vamos usar para a, por exemplo, 2. Nós observamos que a nossa reta sofreu uma variação na inclinação, mantendo o valor de b igual a 1, ou seja, continuando cruzando em 1. A nossa função agora tem aquela condição: a cada um deslocamento em x, eu tenho 2 deslocamentos em y. Se nós variarmos para 3, mesma observação. Para cada um deslocamento em x, agora eu vou sofrer uma variação de 3 em y, ou seja, variando de 1 em x para 2 em x, o nosso y varia de 4 para 7. Então, o deslocamento, o que nós chamamos de taxa de variação do eixo y em relação ao eixo x é de 3 unidades na função 3x mais 1. Se nós levarmos para 4, a observação é a mesma. A cada uma variação em x, agora nós sofremos uma variação em 4 em y. A taxa de diferença, o deslocamento em y é de 4 unidades para cima, enquanto eu tenho um deslocamento à direita. Observe que em todos esses casos aqui, o nosso coeficiente angular é positivo. E se ele for negativo? Antes vamos passar pelo zero, quando o nosso
x é igual a zero, nós observamos que ele não sofre variação em x. Portanto, é uma função constante. A função f de x igual a 0, x mais 1, pode ser expressa como somente a função f de x igual a 1, ou seja, para qualquer valor de x, o valor da função será sempre 1. Isso caracteriza uma função constante. Agora, se a nossa função for negativa, por exemplo, menos 1, nós temos uma função que tem o comportamento contrário da função anterior. O nosso gráfico agora, à medida que eu aumento o valor de x, diminui o valor de y. E observem que a proporção continua sendo a mesma, né? Eu saindo de 1 para 2 em x, eu vou variar de 0 para menos 1 em y. Saindo de 2 em x para 2 em x para 3 em y, nós variamos de menos 1 em x para menos 2 em y. Ou seja, a taxa de variação continua a mesma, só que agora negativa. Se nosso coeficiente for menos 2, mesma coisa. Ela continuará sendo, mantendo o sentido de inclinação e variando de 0 para 1, o nosso valor de y muda de menos 1 para menos 3. Então, essa variação de 2, só que no sentido negativo. Neste caso aqui, a nossa função é uma função decrescente, pois à medida que eu aumento o valor de x, diminuímos o valor de y. Esta característica é de uma função decrescente. Da mesma forma, se nós usarmos aqui o menos 3. Estamos pegando valores inteiros aqui, porque é mais fácil de enxergar a variação no sistema cartesiano aqui. Então, se eu pegar de 0, variar de 0 a 1 em x, a nossa função varia de 1 a menos 2 em y. Então, a variação negativa de 3 unidades. Então, o coeficiente A é o que nós denominamos de taxa de variação de y em relação a x, e ele determina se a função tem A negativo, ela é uma função decrescente. Se A é positivo, a nossa função é crescente. Concluindo, qual é então o papel do coeficiente angular na função afim? Primeiro, o coeficiente angular define a taxa de variação da função em relação a x, ou seja, a taxa com que o quanto varia o y a cada variação de x. No exemplo que temos aqui, nós temos quando x varia de 1, y varia de 2, que é o nosso coeficiente angular. Se o a é positivo, ou seja, se a é maior que zero, a nossa função é crescente, como no caso indicado ao lado. Se a é igual a zero, a função é constante, como no caso ao lado, onde o valor da função f de x será 2 para qualquer x da nossa função. E, por último, se a é menor que zero, ou seja, se a for negativo, a função é decrescente, como no caso aqui no gráfico da função f de x menos 1x mais 1. Esta é uma análise bastante simplificada, mas nos permite compreender o comportamento do coeficiente angular A, que determina a inclinação da reta, sendo-se positiva, define que a função é uma função crescente, se negativa, que a função é decrescente, e o coeficiente linear, que determina a posição em que a função assume quando x é igual a zero, ou seja, a posição em que a função cruza o eixo y. Espero que essa breve análise seja útil para dirimir as possíveis dúvidas.